Boa tarde, hoje 27 de setembro de 2019. Hoje trazemos o tema Illuminati, os símbolos da simbologia Illuminati, símbolos Illuminati. Lembrando que Illuminati é um termo em latim que significa iluminados, alumbrados, deslumbrados ou iluminados, né? A gente começou semana passada, retrasadas com alguma coisa também, e a gente está indo mais além, está se aprofundando. Então ali mostra, no slide, mostra a pirâmide, o olho que tudo vê, o fogo, símbolos de transformação, a fênix, os meridianos de força ali, os chakras. Na verdade ele mostra duas pirâmides, né? Uma embaixo e uma em cima. Isso aí também tem a ver com Lúcifer, que o Lúcifer se traduz pelo portador de luz. Então alguns veem ele como se fosse um deus, que tem uma forma diferente de ver. A chama ou a tocha iluminada. Ali tem o presente da França para os Estados Unidos, para Nova York, que por sinal é a mesma da loja Van, né? Acho que é a mesma. E apesar de ele usar verde e amarelo e tudo, mas ele buscou a simbologia da Estado da Liberdade. O símbolo mais usado é a tocha iluminada. Simboliza o conhecimento e o sol. Quando o iniciado alcança um certo nível da pirâmide, é dito que ele é iluminado. Uma das histórias recorrentes do mundo antigo é de um herói que toma fogo. É o Prometeu, né? O que rouba o fogo dos deuses, o conhecimento dos deuses, e entrega às pessoas. Poucas pessoas escolhidas. Lembrando que na antiguidade o conhecimento era apenas alguns, eram chamados iniciados. Os observadores extraterrestres ali, chamados Azazel e Samiasa, que são dois anjos caídos, seriam 72, né, até 200 que seguiram Lúcifer, segundo a história, né, há controvérsias, estavam entre esses que deram conhecimento, trouxeram conhecimento avançado aos homens. É porque intriga quem estuda arqueologia, a construção de pirâmides, Stonehenge, os moais da Ilha de Páscoa, Teotihuacan, tantas construções megalíticas e enormes, seriam cidades gigantes, moradias gigantes. É interessante esse negócio. Na Irlanda tem até a estrada dos gigantes. Isso segundo o livro de Enoch, né? Só para concluir ali. O livro de Enoch e os deuses astronautas do Erich von Däniken. Tá, Opa. O que houve que voltou? Uma falha técnica. Pronto, voltamos então. Aí, deu uma quedinha aí, mas já estamos novamente. E isso, continuando ali, uma coisa interessante acerca desses observadores é que tem inclusive um jogo online que uma das figuras apresentadas nele se chama Observadores. E eles, em geral, eles são descritos como seres vindos do vazio. Então é como se eles fossem... A estrutura física deles é Lovecraftiana, é alienígena, como se fossem criaturas cósmicas, algo assim. E tem a ver com os caídos, né? Os Anunnakis lá dos Zecharia Sitchin, lá com a antiga Suméria, Mesopotâmia. Continuando. Então chamam a tocha iluminada, que é um presente, né, da França para os Estados Unidos. Então a busca o roubo do fogo dos deuses, do conhecimento, né? Se sabe na pré-história que o fogo mesmo demorou milênios até conseguir. E ali o fogo representa, nesse caso aqui, representa o conhecimento. A pirâmide. Outro símbolo fundamental da Irmandade é a pirâmide. Ou a pirâmide com topo incompleto, faltando a última pedra. Então, alguns dizem que era de granito branco, mas ela, pelo menos a pirâmide de Kelps, é incompleta. E, de certa forma, simboliza que o conhecimento e da evolução é constante. Não tem um final pré-determinado. Então, a nota do dólar e os símbolos maçônicos, cruz e compasso, o louro e outros são
Na verdade, os Illuminati se infiltraram na maçonaria, né? Então, tem gente que ainda não tem essa noção. Nem todo maçônico é Illuminati, mas eles usaram a maçonaria como Rosa Cruzes, Templários e outros para obter poder. Então, $1, ali aparece o olho que tudo vê, a pirâmide, e Nova Ordem Secular, Nova Ordem Seclorum, que hoje se fala em Nova Ordem Mundial, né? Em 1777, né? Com a independência americana. E se tu pegar a cidade a capital, Washington, tu tem todo o simbolismo maçônico, as ruas, os prédios, é tudo geometria maçônica. É a cidade mais maçônica, tem até o último filme Dan Brown que fala sobre isso. Aliás, o penúltimo, o último inferno. O penúltimo, o símbolo perdido. O obelisco, então, tem desde lá do Egito, aí temos um símbolo fálico. Na antiguidade, eles acreditavam que o símbolo masculino, o pênis, era de poder. Então tem no Antigo Egito, tem França, Vaticano, Buenos Aires, Washington, a maioria dos lugares tem o obelisco. O obelisco é um símbolo usado nas lojas maçônicas, é utilizado pelas imagens, segundo o autor da maçonaria, como o pênis do deus egípcio Osíris. Se tu estudar a mitologia egípcia, Osíris foi morto por Sete, foi tiradas várias partes, e Ísis, a sua irmã e esposa também, teria reunido e faltou o pênis. Então eles, pelo crocodilo, né? Isso, pra mitologia, O Apopis. o órgão dele foi devorado por um crocodilo. E depois ele se tornou o juiz dos mortos, né? É. Não o deus da morte. O deus da morte egípcio é o Anubis, que é com que é o cabeça de chacal. É. Só que o Osíris, ele tinha descrição humana mesmo. Um dos poucos que tinha descrição humana. Ele era como se fosse o juiz dos mortos. Ele julgava quem ia e quem... E tem uma teoria, por que tinham cabeça demais de ibis, de chacal, o Ganesha na Índia de elefante. Tem uma teoria que seriam experiências genéticas feitas no passado de humanos com animais. Então não se sabe, não se achou nenhum fóssil se tem fundamento ou se é apenas mitologia, mas teoricamente seriam experiências genéticas. Pela genética a gente sabe que não é possível, né? Mas aí a genética de povos mais avançados, alguns falam até em transplante cerebral, é um termo bem polêmico. Se está transplantando cabeça, o cérebro, eu já ouvi falar o transplante de cabeça, e já ouvi falar. Inclusive mas nas pedras de Ica no Peru. Mas eu não sei se chegou a ter realmente algum transplante de cabeça que deu certo, sabe? Isso é Flávio. Recentemente fizeram do macaco, ele durou 1 mês ou 2 meses. Só que ele mexia bem pouco, é um negócio bem complicado. Na atualidade... Sim, né? Porque Agnes, tem aquela questão... que é ali a atualidade, Agnes? Agnesiana. Porque tem aquela questão tem aquela questão da rejeição do próprio corpo, né? O próprio corpo ele pode rejeitar. Sim, tem a questão da rejeição. Hoje em dia já faz transplante facial, tem bastante coisa avançada. Agora um cérebro inteiro, uma cabeça inteira é meio complicado. Símbolos fálicos na Praça de São Pedro, Roma. Ali é bem o símbolo do pênis, das bolotas mesmo. Então, mesmo na cristandade, no catolicismo, a Torre Eiffel, o maior obelisco do mundo, disfarçados em homenagem ao osso da coxa, o fêmur. Essa torre hoje é uma base para antena de transmissão de rádio e televisão. Então, esse estudo aí provavelmente é evangélico, né? Mas a Torre Eiffel é o maior monumento de ferro, e um ferro inoxidável, né? O Arco do Triunfo. Por que está o Arco do Triunfo aí do Napoleão? Tem um em Barcelona menor, também tem o Arco do Triunfo em Barcelona, e aí em Paris. Monumento aos mortos. Na verdade, é homenagem a Lúcifer para mostrar às pessoas a ele sacrificado nas guerras e conflitos mundo afora. Essa é a opinião do autor ali, né? Não necessariamente a nossa. O olho que tudo vê. Então, enquanto alguns dizem que o olho que tudo vê é o olho de Horus, que foi filho de Osíris e Ísis e seria um deus antigo no Egito,
Outros dizem que é Deus, outros dizem que é o diabo, tem vários. Esse é o mais importante símbolo dos Illuminati, pois exemplifica o poder sobrenatural que recebe de Lúcifer o próprio Satanás. Na verdade, Lúcifer é o portador de luz. Segundo algumas traduções, seria o planeta Vênus. A estrela da manhã é o planeta Vênus. Como pode ver no símbolo do verso da nota de $1, o típico olho que tudo vê está retratado na forma de uma pirâmide. Pairando sobre a pirâmide incompleta, representa o projeto inacabado de conduzir o mundo rumo à nova ordem mundial. E sufocaram em cena o Cristo maçônico. Cristo nem era maçônico, para começar a história. Portanto, os satanistas acreditam que esse olho que tudo vê é um poderoso amuleto protetor. Esse olho está sendo usado corretamente de acordo com a doutrina satânica. Denise Natalino Gonçalves. Na verdade, tem muita simbologia também na música. Aquele quando cruza o olho ou tapa um olho, teria simbolismo também com Horus também. Mas não se sabe se até que ponto os cantores têm essa noção ou fazem por imitação. Que o Horus teria perdido o olho na batalha contra Sete, né? Que era o tio dele. De acordo com a lenda egípcia, Osíris foi assassinado por Sete. Sete foi morto por Horus, que perdeu um olho no processo, consequentemente o olho de Horus. Por isso que é um olho só. Aí tem outra teoria, que seria o olho do Ciclope, que tem um olho só também, seres ciclópicos. Mas não é aceito pela ciência oficial também, né? Mas é no campo mitológico. Lembrando que, em geral, Horus é tido como... Horus Falcão, né? Horus era o deus cabeça de falcão, mas ele era tido como um deus benevolente na época. Ele era um deus bom. E não o era um Sete deus era o do mal. Né? O Sete era próximo do deus da guerra. Tanto que quando se fala em setianos... S-E-T-H é do mal. Sim. Jairo de Brida. Jairo de Brida. Pessoal da Setionoye. Claudinei Silva. Claudecê Silva. Abraço, Jairo também. O que tu ia falar? No Jairo já trabalhou na Europa, né? Já na Alemanha. Dava aula em alemão. Então. E ele esteve aqui fazendo entrevista também, né? Sendo entrevistado. E ali tem a pirâmide, tem ali é no Vaticano também. Eu acho que é. O olho que tudo vê dentro do Triângulo Equilátero, a igreja de Saint-Étienne, do Mont, Paris, França. O meu filho mais velho esteve nessa cidade ali, Saint-Étienne. É próxima à segunda maior cidade da França, que é Lyon. Loja Virtude e Bondade. Loja maçônica, na entrada da loja maçônica, Barão do Penedo, Maceió, Alagoas. Penedo é uma cidade de Alagoas. O G, alguns dizem que é Gênesis, outros dizem que é gnose, conhecimento. Eu acredito que seja mais para conhecimento mesmo. Ali o olho de simbologia da artistas de cinema, Hollywood. Teoricamente seriam seguidores, né? Witch, bruxa. Livro de bruxaria para crianças no supermercado Extra. Aí tem a ver com a Wicca, né? A Wicca, teoricamente, é bruxaria benigna, não seria do mal. E a magia negra seria do mal. Fora que esse Witch, ele é bem famoso, os produtos desse Witch, e ele não tem nada de perigoso ou satânico, né? Então, aqui, só para corrigir, né? Aqui nós temos... Muitos dos conteúdos que nós trazemos aqui são as visões de determinados autores, né? Então, como o Flávio disse, nem sempre essas visões. Qual é o símbolo que ela tem ali? É o olho que tudo vê? Na palma da mão? Não, ele só sublinha a palavra. Não, mas ali na palma da mão. Não, aqui é só um desenho de um coração. Ah, tá. Num círculo. Então, repetindo, né? Nós trazemos aqui visões diferentes de outros autores, mas não significa que nós concordamos com tudo que eles abordam, né? Então, isso é um exemplo, por exemplo, até porque eu conheço esses produtos da Witch, ele em geral não é um produto assim agressivo e não é nem livro de bruxaria para as crianças, tá? Embora Witch signifique bruxa em inglês, ele não é livro de bruxaria para as crianças. Eu falo isso porque eu já li livro de bruxaria. Né? Livros pesados, né? Isso. Eu já li por curiosidade. Né? Eu já li por curiosidade para saber o conteúdo que tinha. E o próprio Martelo das Bruxas. Sim.
Só que os livros de bruxaria Wicca não são agressivos, em geral. Eles falam muito de culto paganismo, Natureza. de adoração à natureza, essas Que coisas. é o neopaganismo. Tem alguns grupos que atacam muito o neopaganismo, o xamanismo. Isso. Só que não é nada de... na verdade, criou-se, né? Se rotulou muito esses... Isso já é uma coisa que vem desde a época da Igreja Católica Desde a época da Antiga, né? Inquisição. Tanto é que hoje em dia, quando a gente fala em paganismo, muita gente acha que é satanismo. Não é? Um exemplo é o xamanismo. O xamanismo é uma religião dos indígenas. Inclusive o símbolo do Yin e o Yang eles encaram de uma maneira negativa. E não é o Sim. símbolo da dualidade. Nosso mundo é dual. Claro, Sim. escuro, masculino, feminino, dia, noite, Exatamente. bem e mal. O xamanismo, um dos conceitos que aborda-se no xamanismo. Eu falo isso porque eu já andei uma pesquisada, porque teve uma época que eu já tive interesse Fitoterapia, né? em participar do xamanismo. Só que eu não participei porque eu não achei nenhum O que eu local discordo do próximo. xamanismo é que eles usam ou o daime, ou usam a mescalina, ou usam a maconha, no caso no Brasil. A ayahuasca. Então eles usam cogumelo, psilocibe, a ayahuasca, que é o daime, Sim. ou a mescalina, que é do mescal lá do A cacto. ayahuasca, ela não é uma droga, mas ela tem alguns E efeitos tu pode alucinógenos, conhecer a né? espiritualidade sem precisar usar droga nem sintética e nem natural. Sim. Que é, Fora que xamanismo usa natural. eles não usam da maneira de forma como se fosse um narcótico. Eles usam ela como se fosse um produto medicinal no mesmo. sentido Né? ritual, né? Num sentido de ritual. Não só a maconha, Aline Beretta, seja bem-vinda, Aline. não só a maconha, mas diversas outras, né? E o xamanismo, um dos conceitos que a gente aborda, que é abordado ali, por exemplo, é o espírito animal de cada um. Cada um de nós, eles acreditam que cada um de nós tem um espírito animal, tem conexão com algum animal diferente. Os animais de poder. Nos Isso. livros do Castanhedo, não sei se tu leu o Castanhedo. Não li. Eles falam muito, é muito interessante. Uma estranha realidade, erva do Sim. diabo. E é legal que eles falam que muitas vezes a gente descobre quem é o nosso espírito animal vendo ele com frequência, vendo imagem do animal com frequência em E qualquer isso lugar. tem a ver também com a astrologia. Que eu, pessoalmente, tenho o símbolo do câncer e tenho o cavalo pelo chinês. Então tem também, os animais têm a relação com a astrologia. Sim. Se bem que a astrologia... Jardel Vasconcelos. O zodíaco que é muito abordado pela astrologia, na maior parte ele é baseado na mitologia grega, né? Uma mitologia. A gente percebe ali o Se Sagitário, tu olhar por para o exemplo. céu, tu vai ver a chamada eclíptica, que tem os 12 signos. Né? E diz que atualmente é 13, né? Eu estava conversando com o Beto, e o 13 o pessoal não gosta do 13. O Fiucus é o 13º. Dizem que sexta-feira 13 é dia do azar, né? Inclusive, Jardel Vasconcelos ali. Jardel Vasconcelos. Embora Pode participar aí, Aline. Sexta-feira 13 é o dia que eu uso como desculpa para assistir filme de terror. Eu já não gosto. Aí vai questão pessoal, né? Sim. Nem luta também, MMA, pra mim é tudo MMA eu não coisas gosto do também. passado. Porque Por isso que eu se disser, vamos conhecer Salt Lake City lá, não, como é que é o nome lá? A cidade dos jogos lá, eu não faço questão. A diferença do MMA para um filme de terror é que é o seguinte: em geral, o filme de terror ele nada mais é do que um monte de maquiagem que tu sabe que é tudo groselha e tudo mais. O MMA, eu acredito que ele tem uma proximidade maior com a realidade, pelo que está ali. Então eu acho mais complicado mesmo essa questão. Tem eu pessoas particularmente que ficam com Alzheimer, com demência, ou pode até morrer lutando. Sim, eu particularmente absurdo, né? eu particularmente eu acho mais nocivo. Nós somos da paz, somos anti-guerra. Mais nocivo para mim observar o MMA do que um filme de ficção científica, um filme de terror, porque ali tu sabe que é só maquiagem. Se tu vai ver os bastidores, tu vai ver que eles pegam lá uma máscara, eles pintam com tinta, Sim. fazem uma maquiagem artística e é isso. Já o MMA eu particularmente não sou muito fã também, mas se a pessoa ela não se deixa influenciar por aquilo, não tem problema nenhum. O problema é quando a pessoa ela já tem uma tendência a ser influenciada por violência, por essas coisas, e ela se foca nisso. E daí, nesse sentido, entra também a questão do filme de terror, né? Uma pessoa que já tem uma tendência a ser um pouco violenta ou que tem algum desequilíbrio, com certeza um filme de terror vai influenciar A ela. questão da ética, né?
Se tu pegar arte marcial, a maioria é para defesa, não é para sair brigando Exatamente. As orientais, que é a maioria, boa parte delas, elas se focam muito na questão espiritual, né? Do autocontrole, né? Controle da mente sobre o corpo. Exatamente, elas não são sobre violência em si, elas são sobre controle, concentração pessoal. É um tema interessante, né? Tem aqueles monges que ficam no gelo lá completamente com uma tanga só e não morre de frio e consegue manter o calor. É um domínio incrível, né? Jesus mesmo já dizia, né? Se tu tiver fé, tu faz maravilhas. Por isso que ele dizia, vós sois deuses, né? Tá, o que que tem ali? Não tô entendendo. Mas... Deve ser o olho que tudo... Na verdade, isso aí é o simbolismo do câncer, né? Um pra cima e um pra baixo. Isso aqui é o símbolo do... Um peixe pra dos cima e um peixes peixe pra também, baixo. né? Peixes também, é. Igreja dos Martírios, centro de Maceió. Nada a ver ali o coração. Ah, teria um olho no meio do coração. Exatamente. É como a gente diz, né? Aqui é a visão de... Nós trazemos aqui a visão de alguns autores. É que nem os filmes, né? Eu vi umas 2, 3 vezes, agora tá passando de novo o Rei Leão e eu não vi escrito na nuvem de sexo. E eles dizem que tem. Então não dá. algumas visões um pouco exageradas, né? Mas esse aqui até gostaria de comentar. Até estava conversando com o Newton ali, com o acupunturista, e ele explicou que o símbolo ligado teoricamente ao satanismo seria... Ele disse que a mãe do cara, um dos caras do rock, ele teria apontado 2 dedos, como diz assim, vou cegar teus olhos. E eles começaram a apontar para cima e acabou virando o símbolo de Satã, do diabo. Então é uma coisa controversa também. O símbolo é controverso. Se tu fizer assim lá o próprio Trump faz direto e na Inglaterra é ok, correto. E alguns podem interpretar como... Sim. Isso é um outro exagero. Uma das coisas interessantes é a gente trazer alguns autores diferentes, justamente pra gente... Se tu estudar meditação, tem vários sinais que tu faz com a mão que tem simbolismo próprio. Uma das coisas interessantes da gente estar trazendo essas visões desses autores é justamente pra gente debater, né? A gente concordar ou discordar. Nesse caso, também concordo com o Flávio aqui, até porque eu convivo muito com o pessoal do rock, né? Tive muita convivência com eles. E existe o rock ligado a satanismo mesmo. Esse é o, mas só nem que, todo rock é satânico, que exatamente, tem rock progressivo. Esse que tu fala, Flávio, geralmente é uma vertente do rock chamada black metal. Black metal. Essa vertente, sim, eles têm muita música, muita iconografia música, a própria música. Iconografia, os símbolos das bandas são símbolos luciferianos, em muitas bandas. E já teve um caso, inclusive, de uma banda dessa que eu vi que mataram uma pessoa para fazer um clipe, né? Já vi tem isso, alguns né? vídeos no YouTube também. Mataram uma pessoa já para fazer um clipe desse. Tem algumas que são realmente de ofensa à religião, né? De ofensa à religião cristã. Tem alguns grupos evangélicos que pegam, por exemplo, o R.E.M., que tem No Religion, e músicas que falam... Aí tem várias interpretações. Alguns defendem uma religião única, outros defendem que a religião única é coisa de Illuminati. É complicado falar esse tipo de coisa. Uma coisa interessante é o seguinte... Tem uma Agora banda... é estranho por que tem a aviação Nova Era, se eles criticam Nova Era, como se a Nova Era fosse tudo coisa ruim. Sim, eles criticam a própria música New Age, que eles falam que está ligado ao movimento Nova Era, que é um movimento satânico. E são músicas boas, né? O New Age, ele está mais ligado à meditação. E muitas bandas de New Age são bandas que tu observa pela abordagem delas, essencialmente cristãs. Tu observa? Tem muitas bandas que são cristãs que elas cantam New Age, né? E quando não são cristãs, elas têm algum vínculo com a natureza, né? Alguma assim, né? Qual? Rosa de Saron? Mas Rosa de Saron não é New Age. Ah, tá. Rosa de Saron, se não me engano, é rock, eu acho. É um rock religioso. O New Age é música tipo a Banda Era, Banda Enigma, né? Enya, né? Vangelis, né? Isso. Daí são... Eu pessoalmente gosto da música New Age. E não tem nada de satânico. Eu também adoro música New Age. São basicamente, um exemplo, muitas vezes ela não tem nem... É que nem a hipnose. A hipnose, se bem conduzida, não faz mal nenhum. Sim.
E outra, muitas vezes o New Age tem umas que elas não... Que eles porque tem um grupo que é chamado New Order. Eles, New Order é a nova ordem mundial. O New pode Age, ser, pode não ser, né? Sim. O New Age muitas vezes tem música New Age que é basicamente som de pássaro e som de oceano tocando. Sons da natureza. Então não tem, isso não é nocivo, em geral. Isso, porque não banda é chamado orixás, né? O orixá não tem nada a ver com demônios. São os espíritos da natureza. Que aí entra na questão do paganismo. Entra a questão do fanatismo também, né? De algumas pessoas que tudo é coisa de Satã, de demônios, né? Mas não é bem assim, né? Que funciona o mundo. Esse gesto remonta primeiramente à Índia, conhecida como Karana Mudra. Então, mudra são as posições dos dedos. Uma das mais famosas é aquela que Jesus mesmo fazia. Símbolo, teoricamente seria a Trindade, né? Quando ele faz assim, mas a paz esteja convosco. Então, dependendo da posição das mãos, tem aquela para meditação. E esse aí era para espantar os demônios. Ou para furar os olhos, né? Não tinha nada a ver com... Era para espantar demônio, não era para chamar demônio. Então ali mostra tanto Buda quanto Jesus fariam gestos. Sim. Alguns até acham erroneamente Jesus esteve na Índia porque ele usava gestos semelhantes ao Buda, mas o Buda também era do mesmo nível dele. E ali são vários... Ali os Beatles, alguns dizem que eles foram usados pelos Illuminati. Tem uma teoria da conspiração. O engraçado é que todo cara que tem poder, que tem riqueza, por que não é de Deus, é do... Então eu fico meio assim com essas questões. Baphomet, não sei de onde é que tiraram isso. Baphomet foi criado com aquelas figuras do bode, um dedo para cima, um dedo para baixo, com peitos, masculino e feminino junto, andrógeno. Os beneditinos usavam benedição. Abrir o fluxo de energia para o coração. No catolicismo, sinal de bênção. Mantendo o polegar levantado para representar a Trindade. É aquele que eu fiz anteriormente. Fora que o gesto de Baphomet ele é feito com as duas mãos, né? Não é só com esse dedo mostrado. Os dois, mas é um para cima e um para baixo. Isso. O gesto do Baphomet não é um gesto só. Então, tem sim alguns exageros. E aí tem a velha briga se Baphomet tem a ver com Maomé. Aí tem alguns exageros, né? Infelizmente nós temos, ainda no dia de hoje, nós temos vertentes de igrejas que têm uma necessidade de falar que qualquer igreja, qualquer religião que seja diferente da delas é uma religião satânica. A gente tem isso, né? Eu já ouvi casos de pessoa falando, por exemplo, que uma pessoa de determinada religião ela representava, eles iam de certeza para o céu porque eles representavam os noivos de Cristo, enquanto que a outra religião, eles iam todos para o inferno. Então, a gente percebe que sim, tem alguns fanatismos, né? Hoje nem criança acredita mais nesse tipo de coisa. Sim. Faz o bem, vai para o céu, faz o mal, vai para o inferno. Infelizmente, nós temos igrejas sendo criadas diariamente, muitas delas com o único intuito de roubar as pessoas, né? De extorquir a população, de enganar, de alienar. Eu, pessoalmente, acho que toda igreja deveria pagar imposto, desde a católica até... Que é uma fonte de ganhar dinheiro e não precisa pagar imposto. Né? Pois é. E tu tendo conhecimento, se tu quer, tu pode fundar uma igreja. Abraço para Eduarda Fernandes Costa. Eduarda Fernandes Costa. Abraço para Josineia Nunes. Josineia, Fátima Frasson. Frasson, Possamay. E Rubens Isandro de Jesus. Rubens Isandro de Jesus. E Eduardo, não sei o quê. É a Eduarda Fernandes. Aí tá a figura do Baphomet. Sim. Então ali o gesto, né? O gesto todo é esse. Até onde eu sei, quem criou essa figura foi o Eliphas Levi, que era um médico, era o Alphonse Louis Constant. Era um médico e se dedicou ao ocultismo, junto com Gerard Encalce, que era outro francês, que era o Papi, ou Papus. E ali mostra o masculino e feminino, as duas cobras. Então, um gesto de bênção ali, vários os papas, a maioria deles fazem. Paulo VI, do meio ali, não sei qual Sim. E a gente observa que não é o mesmo gesto que está lá na figura do Baphomet, né? Então, são gestos diferentes. Então... há sim muitos exageros. Ali seria a Trindade e a bênção, né? Exatamente. Né?
O Baphomet é com eles reto, né? Sim. E ali não. E com um reto e um para baixo, né? E o polegar para cima, Jesus. A gente pode observar que isso não tem nada a ver com Baphomet, porque nós temos imagens de próprio Jesus fazendo esse gesto, né? Que não tem nada a ver com o satanismo, a menos que essas pessoas afirmem que o próprio Jesus tinha alguma relação, né? Isso os fariseus diziam, né? Tinha alguns que diziam isso, só que daí é o tipo de fanatismo mais antigo, mais primitivo que tem, né? Tu associar a figura de... Um outro tipo de fanatismo que tem é associar, por exemplo, os santos que são canonizados a paganismo. Isso é um tipo de fanatismo pelo seguinte: a maioria desses santos talvez... Tu já estudou a história dos santos? Muitos foram mortos, apedrejados, a maioria deles... ou queimados e depois viraram santos. Sim. A maioria deles... bruxo e depois santificado. A maioria deles, eles em vida, eles eram pessoas boas, né? E muitos deles eles se tornaram santos não porque fizeram coisa em vida, porque as pessoas rezaram depois, para eles, depois de mortos... E elas melhoraram de alguma forma. Tem uma santa que recentemente foi canonizada, acho que é Irmã Dulce. É Irmã Dulce, né? Acho que né? Irmã Dulce, né? Foi canonizada porque foi rezado para ela. E é a segunda, né? Paulina. Agora isso, um rapaz lá que ele tinha um problema de visão irreversível, né? Que os médicos mesmo afirmaram que era irreversível. Depois que ele rezou para Irmã Dulce, ele milagrosamente se curou. Né? Então, a gente... Isso Jesus já dizia, fé cura, né? Exatamente. Fé é confiança. E a Irmã Dulce, a gente sabe que ela foi uma pessoa muito boa, né? A Irmã Dulce, ela, em vida, ela fez muito bem, né? E tudo mais, né? Então, independentemente de religião... Quarta-feira assistimos também o Divaldo. O Divaldo é outra figura fantástica, sim, além do Chico. Independentemente da religião a qual se siga, nós não podemos tratar esses santos com desdém, só porque eles... Primeiro que não se adora eles, tá? Eles não são adorados, né? São feitas homenagens. Se questiona a questão das estátuas, né? Isso, só que as estátuas, tem estátuas em todo local. Estátua, o que é uma estátua? Nada mais é do que uma escultura de uma figura. A Vênus de Milo é uma estátua. Mas aí tu tem que pôr o poder na pessoa em si e não na estátua. Exatamente. Como eu disse, a estátua é só uma imagem feita de cimento. Ela não tem... As pessoas ainda têm que ver para crer, né? A estátua é só uma coisa... A própria ideia de Deus. Deus é energia pura, é espírito. Como é que tu vai ter uma imagem de Deus? Não tem como. Sim. E tu não pode provar que ele existe, mas também não pode provar que ele não existe. Uma coisa bem engraçada é o seguinte. Tem muita gente que acha que Deus é um senhor barbudo sentado num trono. Esse aí é o Melquisedeque, na verdade. O ancião dos dias. Tem outras figuras que também podem ser. Esse é Zeus. Ou até o Zeus. Odin também. Odin também. Então... Que alguns dizem que é o mesmo. Zeus, Amon, Odin. Sim. Eu sempre acredito... Ao meu ver, eu sempre acreditei que aqueles vários deuses que eram adorados antigamente, eles eram como se fossem todos faces do mesmo Deus. Era um Deus só que ele assumia formas diferentes. Isso. Mas é sempre o mesmo, né? A mesma coisa no Antigo Egito. Você pode observar que todos os deuses eles têm uma função que atualmente a gente atribui a um Deus só, né? Tu tinha lá o Deus do amor, tu tinha o Deus de outra coisa lá, né? E é interessante. A visão mais próxima do Antigo Egito com o cristianismo é de Akhenaton. Atum é o disco solar, representado pelo disco solar. Mas não que o Sol seja um Deus, não. É a representação... Pra tu ter uma representação, que nem uma estátua no caso. Sim, eles até falam. E ele está acima de todos os outros deuses. Sim, eles até chamaram ele do... E é o mesmo símbolo do tal. E de faraó louco, né? O faraó doido por causa disso. Ele tinha convulsões, né? Ele tinha síndrome de Marfan também, para quem não... Ao meu ver, eu estudei um pouco da história do Antigo Egito e eu li um pouco sobre os faraós. Ao meu ver, qual foi o principal problema do Akhenaton? A questão administrativa. Porque acontece, na época da administração dele, ele se focou tanto nessa mudança... Esqueceu de defender as ele divisas, se focou tanto nessa mudança de tentar modificar todo o sistema de crenças egípcias para que eles deixassem de acreditar no sistema politeísta. Para acreditar no sistema monoteísta com Amon como figura central. Foi o primeiro que trouxe o Deus único. Ele acabou deixando de lado o mais importante, que era fortalecer as fronteiras. Falar nisso, para aqueles evangélicos que defendem a Bíblia...
Moisés não foi o primeiro a falar no monteísmo, foi Akhenato. Então dá uma estudada em Akhenato. Antes de Moisés ele já trazia a questão do Deus único. Sim. Só que Jesus acabou indo para a Judéia, não nasceu no Egito. Então George Washington, então na famosa, o que é em cima é igual ao que está embaixo, né? Isso aí é de Hermes Trismegisto. Aí eles dizem besteira que Hermes é o símbolo do ocultismo, da bruxaria, não tem nada a ver. Hermes é a sabedoria. Então Illuminati, Steve Jackson Games. Então, esse aí tu conhece? Esse aqui não conheço, mas vou pesquisar depois pra saber qual é a história desse jogo. É interessante. Vou até dar uma olhada aqui e ver em qual console ele foi lançado. Game da conspiração. Lembrando que os jogos de videogame é um prato cheio, né? E relembrando para quem só ouviu falar, mas não conhece onde é que começou essa história toda, 1772, 75, Baviera, tinha um cara chamado Adam Weishaupt, se fosse traduzir, seria o segundo Adão, o Adão da nova era, alguma coisa desse sentido, Adão. Weishaupt, aí, se alguém tiver o idioma alemão, poderia esclarecer mais. Mas é tipo o novo Adão. Acabei de ver esse Illuminati, eu já conhecia, na real. Não é um jogo de videogame, é um jogo de cartas. Eles trazem essa questão de um dinheiro só, uma religião só e um governo mundial único. Esse aqui, ele é um jogo de cartas. Então, ele não tem nada a ver com isso. Porque esses jogos de carta, eles... É que nem a questão do tarô, né? Se tu estudar onde começou o tarô, para transmitir aquele conhecimento e sem ser morto pela Inclusive, igreja, eles usavam o tarô. Esse Steve Jackson aqui, ele é muito conhecido porque ele fez algumas expansões de um jogo de teatro conhecido, de um jogo chamado GURPS, que é um jogo de RPG. RPG é um jogo que ele não é um jogo de videogame. Ele, né? O RPG ele é um jogo de interpretação, onde cada jogador cria um personagem, interpreta avatar, esse personagem. Né, exatamente isso, igual um avatar. Cada jogador cria um personagem e interpreta esse personagem dentro de um cenário, seguindo determinadas regras que são moderadas por um mestre, né? O primeiro que começou com isso foi Dungeons and Dragons, famosíssimo, né? Que deu origem, inclusive, ao desenho Caverna do Dragão, depois, que foi baseado nesse jogo de interpretação, que é um jogo de teatro. E Game of Thrones depois. Isso. Tudo que veio... muitas coisas que vieram depois, elas foram baseadas em Dungeons and Dragons. Por exemplo, existe uma criatura chamada Lich, que é um esqueleto morto-vivo necromante. Um mago esqueleto morto-vivo necromante. O Lich ele foi criado em Dungeons and Dragons como um personagem daquele jogo, né? Então... é interessante porque, inclusive, esse é esse aí que tem Jackson, a Lilith também, não? O quê? A Lilith? É esse aí ou é outro? Não, a Lilith, ela realmente já existia na mitologia, né? A Lilith era um demônio que na já verdade, tinha... no estudo caldaico judeu, né? Isso. Eles dizem que era a primeira mulher antes de Eva. É outro tema polêmico. Que uma das perguntas se faz, Caim era filho de quem? De Adão com Lilith ou de Eva com Azazel, que apareceu mais cedo ali no slide, que seria aquela serpente do Éden. Azazel e Semiasa. Isso. Inclusive, esse Steve Jackson ele montou o GURPS, que era esse jogo de teatro, que era baseado em Dungeons and Dragons, e entre as obras dele tinha o GURPS Cyberpunk, que cada pessoa criava um personagem dentro de um cenário cyberpunk criado pelo mestre, né? Então ele botava lá temas próprios do cyberpunk, e os jogadores eles tinham que criar um personagem ou um anarquista, né, porque tem muito no cyberpunk, ou um espião, ou um líder de uma mega corporação, e tentava lidar com esse sentido de marginalização da sociedade dentro daquele cenário. Então, isso aqui, esse Illuminati aqui, ele é um jogo de cartas, que ele nada mais é do que ele se aproveitar da questão do Illuminati para criar um jogo fictício. Porque chama a atenção, tudo que é fantasia, ocultismo, geralmente é um prato cheio para ficção, né? Então é basicamente isso. Então isso aqui não tem nada de conspiração. Provavelmente a pessoa que fez esse slide, ela não tem conhecimento, né? Nesse aspecto, né? Não tinha conhecimento, né? Desse jogo aqui, né? Muito largo, então ele
Esse jogo não tem nada de satanismo, não tem nada de... Não tem nada de manipulação Illuminati. O assassinato de John Kennedy, assassinato aquele que escreveu o Imagine lá, que escreveu o Imagine, também entra nessa teoria da conspiração. Daí é que nós temos as teorias da conspiração, né? Levantadas por Cenas do conta atentado disso. terroristas ainda não havia acontecido. Como eles sabiam disso? Seriam eles os orquestradores desses atentados? É interessante. É interessante, Mas ele foi escrito antes do 11 de setembro? Esse aqui... Segundo consta ali, sim, né? Vamos ver aqui. Quando foi lançado esse... 95. Foi antes do 2001. Vamos ver quando foi lançado. Tá ali, ó, 1995. Deixa eu ver. Mas tem que ver se essas imagens são desse de 95, né? Tem aquele negócio, se dobrar a nota de $20, vai aparecer as Torres Gêmeas queimando também. As Torres Gêmeas, o Pentágono. Vamos ver aqui. E o 666. Então, isso aqui é teoria da conspiração barata. Teoria da conspiração barata, até porque... Mas quem fez o atentado se inspirou aí também. Pode ter sido. Além de se inspirar em Nostradamus e em outras coisas. Pode ter sido. Uma que esse jogo, na verdade, ele foi... 95. Isso. Só que esse aqui não é do jogo Illuminati, na real. Vamos ver aqui. Sim, é assim. Ele é do Illuminati, mas é de outro ano. Vamos ver aqui. De que ano são essas cartas? Vamos ver aqui imagens. Vamos ver aqui o ano. O que é interessante é o seguinte, porque é fácil falar quando não se conhece a figura, né? Mas eu conheço Steven Jackson e eu conheço os produtos dele, então não tem nada de conspiracionista nem nada. Então a gente percebe que há, assim, alguns exageros aí, né? Bastante exageros, na real, né? Mas é uma tendência muitas vezes Mas tem o pessoal fanático, ele pode se inspirar ou em filmes ou em livros para fazer atentado. Pode acontecer. Só que eu já conheci os produtos. Eles pegaram até antes, Edgar Allan Poe e alguns mestres do suspense, Hitchcock, para pôr em prática. Sim. Vamos ver aqui as cartas desse... Vamos ver aqui. Eu achei aqui o de 1900 e... Nesse livro, Os Símbolos da Nova Era, de S. Milton, a gente vê o 666, o pé de galinha, tem a ver com satanismo, tem a ver também com energia nuclear, pode até ter associação. A meia-lua com a estrela, o pessoal lá do Oriente Médio. A cruz invertida, que seria símbolo satânico. A pirâmide, o cavalo. A cruz gamada, o Anki, simbolismo da vida. O selo de Salomão, a estrela de Salomão. O Yin e o Yang, que não tem nada de satânico, simboliza a dualidade. Claro, dia, masculino, feminino. Bem e mal. O pentagrama, que na verdade é o símbolo do homem. Aí eles dizem que se inverter e ficar 2 chifres seria o satânico. Mas o pentagrama, a estrela de pé, não tem nada de satânico. O tridente, que tem a ver também com Netuno. E eles associam Netuno com o reino inferior, com Hades. Sim. O elefante, Marte e Vênus. O símbolo do raio ali, o SS nazista. O olho de Horus, aqui aparece um olho de Horus chorando. O dragão, lembrando que o dragão na China e no Japão era a prosperidade, e depois na Índia e no Oriente Médio foi ligado ao diabo, ou à serpente, ou ao anticristo. A cruz com uma pergunta invertida, o símbolo do anarquismo, a cruz invertida, o raio, aquele da história lá, não lembro o nome dele agora. A cruz gamada, a cruz ansada, que originalmente era do bem, aí foi invertida pelos nazistas. A cruz dos patriarcas. Então, vários símbolos. E tem o número 2, que esse aqui é o número 1. Tem bastante coisa interessante, mas tem alguma forçação de barra também.
Ali simbolizaria a loucura, né? O louco é dos desenhos ali de loucura. Eu estou agora vendo aqui essa versão das cartas dessa versão de 1995. Até o momento eu não achei essas cartas que estão aí. Estou procurando ainda. Mas a princípio, essa versão aí eu não achei essas cartas nessa versão de 95. Então, por isso que é sempre bom ter cuidado, né? Ter cuidado com... Pode ter sido feita depois, né? Isso. Pode sim ela ter sido feita bem depois do atentado, até porque são imagens mais recentes, né? São imagens mais recentes, então a gente tem que ter cuidado, né? Ter cuidado, muitas vezes... Tem documentário que mostra até uma ligação com a família Bush e os próprios banqueiros mundiais estariam envolvidos com esse... E aí quiseram pôr a culpa toda no Obama, que a família Obama, aliás, Osama Bin Laden, a família Bin Laden era amiga dos Bush. E o Obama, e o Bin Laden, aliás, era a ovelha negra da família. Desculpe o ato falho, mas o Obama, como tem origem árabe também, tem gente que não gosta dele. Mas os Bin Laden, a ovelha negra seria o Osama. E recentemente foi morto o filho dele, né? Vamos ver se eu acho essa carta especificamente ali, Terrorist Nuke. Vamos ver se... De que ano ela é? Ele fala em 95. Sim, vamos ver aqui o... E o 11 de setembro foi 2001, né? Sim. 2004 foi o tsunami asiático. Sim. Já tem gente falando de tsunami no oeste dos Estados Unidos. Uhum. E vamos ver aqui o... Lembrando que essa questão também do anticristo, tem um cara lá até ele era médico, largou a medicina, lá da África, que ele se diz que é o Cristo, né? Tipo o Henrique Cristo aqui no Brasil, tem muito falso Cristo. Então tem que tomar cuidado aí. Eles estão criando igrejas, estão juntando gente. Até porque Jesus nunca disse que ia voltar como pessoa, né? Então todo pessoa humana que diz, eu sou o representante, ou se dizendo o próprio Cristo, é porque é charlatão mesmo. Uhum. Então está vendo, eu consegui achar. De fato, essas cartas aqui são de uma versão, elas aparecem em versões antigas do jogo. Nessa versão de 1995. Elas aparecem mesmo. Tem aquela famosa carta do general lá do Canadá, Morais e Dogmas, que ele fala na Primeira Guerra, Segunda Guerra. Os próprios Illuminati já falavam essa questão aí de querer dominar o mundo. Através da guerra, através do medo, através da hiperinflação que está acontecendo na Venezuela, destruição na Síria, tudo isso teria a ver com o plano Illuminati. Quanto pior, melhor. Sim. É o tema deles. Ou criar o problema para depois criar a solução, né? Até na saúde a gente vê esse tipo de coisa. Terminou? Terminou. Então, para complementar, para sugestões de leitura, Símbolos da Nova Era, de Milton, Poder e Manipulação, Jacob Petri, de acordo com o Príncipe de Maquiavel, seria uma visão mais atualizada, Alcir Caetano, Simone Bortolato, Edson Calegari, Rosângela, Samuel Serafim, Wagner Serafim, Eduardo já foi feito, Ivonete Goulart, Simone Bortolato, Salete Rosa, Alcir Caetano e Pepe Viana. Então, Jacob Petri, Faro Editorial, Política, Ideologia, Conspirações, Gary Allen e Larry Abraham, já foi falado do Faro Editorial também. A super interessante do mês passado fala sobre o novo obscurantismo, terra plana e outras besteiras, e
e que não existe aquecimento global, e como é que tem cientista que defende esse tipo de coisa. Você acha na internet também vigilância global, na Wikipédia. Então essa questão aí de câmeras por todo lado, controle através da internet. Snowden vai ser deportado dos Estados Unidos ou não? É o cara que começou a abrir essa questão aí do Edge Science, pesquisa corrente em sites. Aí tem os caça-fantasmas e arqueologia. Estudos interessantes relacionados à arqueologia com tu mexe no passado e tu traz para o presente os seres do passado. Devices, então aparatos de eletroencefalograma e estudos psi. Então tem o PER lá, que é o laboratório de Princeton de energias anômalas. PER é pera, né, se for traduzir, ou pérola. E Abduction, fenômeno de abdução. É uma revista, para quem entende o inglês, é bem interessante. O Rally ia gostar. Edge Science. Ciência Limite. Então é isso aí, pessoal. Até sexta-feira que vem. Até o dia 16 estamos em férias, aí dá para conversar bastante. Um abraço.